Fotografei o meu primeiro casamento com a EOS R. Vamos falar um pouquinho sobre como foi essa experiência. Olha, meu povo, o Eduardo Vanassi aqui de novo, bem-vindos ao Fotologia Vlog. Vocês conseguem perceber que eu estou me utilizando dos novos recursos que a gente tem aqui no Fotologia para poder usar e abusar desse sistema de foco. Olha que loucura, olha que legal. Para poder usar e abusar do novo sistema de foco aí da EOS R para que vocês consigam entender o funcionamento dela. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também hoje aqui no vlog. Esse final de semana, fotografei um casamento maravilhoso aqui no interior de Bento Gonçalves, o casamento do Maurício e da Vitória. E nesse casamento eu usei a minha câmera nova, eu usei a EOS R. Eu quero trazer um pouco de como foi usar esse equipamento para vocês, como foi a minha experiência com esse equipamento novo. Essas são as primeiras impressões. Primeiro casamento, o que eu achei desse equipamento, como ele se comportou, o que eu esperava, o que eu não esperava. E eu não vou falar de arquivo, não vou falar de foto, vou falar alguma coisa sobre o que eu vi, tá? Porque foram 20 mil fotos no casamento, eu tô gravando esse vídeo já na segunda para poder trazer realmente a experiência fresca na cabeça, né, cara? Não deixar passar nada para que vocês possam tomar a decisão de vocês de trocar ou não trocar de equipamento, às vezes, ou até fazer um upgrade em função do equipamento novo desse. Eu resolvi separei por tópicos aqui, tá tudo relacionadinho, e eu quero começar falando sobre esse sistema de foco, cara. Olha só que maravilha, que beleza. Esse sistema de foco que vocês estão vendo que funciona muito bem pro vídeo. E a grande dúvida é, será que esse sistema de foco também funciona bem para quem vai fotografar? E a minha resposta para você é o seguinte, cara, esse é o melhor sistema de foco que eu já vi numa câmera mirrorless. Tanto esse sistema que traqueia o rosto, como vocês estão vendo aqui, ó, que ele está acompanhando meu rosto, ó, traqueia, inclusive ele está fazendo a exposição automática, ó, em função perdi o foco, não achei de novo, em função aí do quanto eu me aproximo ou afasto da câmera. E esse sistema de foco realmente funciona muito bem. Tem vários sistemas de foco diferentes aí dentro do menu da câmera. Ele funciona muito bem mesmo. A minha ideia não é fazer um vídeo técnico. O que eu vou falar aqui são as minhas impressões sobre o sistema e o que eu achei utilizando no dia do casamento, no último sábado, tá? Eu gostei muito dos sistemas de foco, mas eu achei realmente ruim a maneira de selecionar ou de mostrar onde eu quero que se faça o foco. Senti falta daquele joystickzinho que a gente tinha na 5D, a gente tinha um joystick atrás, que tornava a experiência de selecionar o ponto de foco muito fácil, né? Quando eu tenho que clicar no display, a nova maneira de selecionar o ponto de foco é clicar no display da câmera e mostrar onde você quer que faça o foco, né? Eu não sei se eu não me adaptei direito com isso ainda, mas para mim ficou um pouco complicado, né? Durante a ação, eu tenho que jogar o ponto de foco de um lado para o outro dessa maneira. Por outro lado, esse sistema que traqueia o rosto é muito bom, cara, funciona muito bem. E todas as vezes que eu precisei usar, e tem um modo novo que eu achei muito legal, que é a parada de clicar no visor, né, no display atrás, e ele faz o foco e faz a foto logo em seguida, todas as vezes que eu precisei usar, ele foi muito eficiente, funcionou muito bem. Se eu aprovei esse sistema de foco, para mim, ele é tão bom quanto, mesmo sendo um sistema mirrorless, o sistema de foco da Canon EOS R é tão bom quanto da 5D Mark III ou até da 5D Mark IV nas vezes que eu usei. Se é tão rápido quanto, sinceramente, num primeiro uso, eu achei ele até um pouquinho mais devagar. Grande coisa, não, certo? Não. Provavelmente é porque eu não me adaptei ainda à metodologia ou à forma de usar a câmera. Por quê? Porque a câmera não é exatamente tão simples assim de se usar, tá? Não é simplesmente eu chegar para você e dizer assim, cara, você usou uma 5D a vida inteira, você vai pegar a EOS R na mão e você vai começar a usar ela e vai sair tudo perfeito, sair tudo maravilhoso. Não. Sendo bem sincero, alguns menus ficaram um pouco complicados. Obviamente, quem fotografa a tempo, sabe onde está a velocidade, abertura e ISO, se vira com o resto. Mas pode complicar para a galera que está acostumada, a galera que não tem tanta experiência assim fotografando e está acostumada depois com uma T6, com uma T7i, pode complicar um pouquinho aí no uso da EOS R, tá? Outro ponto positivo da câmera é a velocidade de disparo. Para mim, ela foi suficientemente rápida. Quantos disparos por segundo eu não sei, cara. Eu te indico que você assista aí um vídeo do Armando Vernaglia, digita aí no YouTube, Armando Vernaglia, EOS R. Cara, o cara destrincha para você, fala quantas fotos faz por segundo, todo esse tipo de coisa, especificação técnica da câmera. Não é minha ideia, aqui não é fazer isso. Mas para mim ela foi suficientemente rápida, certo? Mais rápida do que a 5D Mark III, que é a última Canon que eu usei efetivamente no campo de batalha, né? Acredito que a 5D Mark IV deve ser bem mais rápida do que isso, mas ela foi mais rápida do que a 5D Mark III e foi suficientemente rápida também com o buffer
que é as fotos que elas ficam gravadas dentro da câmera até passar para o cartão de memória. De maneira que eu não perdi nenhum momento durante o casamento. Foi, para mim, atendeu perfeitamente para um evento como um casamento, né? Agora falando um pouco sobre esse displayzinho retrátil que ela tem atrás, muito interessante para poder fazer foto do chão, foto de cima, foto de baixo, mas sinceramente eu achei ele um pouco frágil, tá? Eu não sei se lá na frente você não vai acabar quebrando. Ele não parece tão robusto quanto o resto da câmera. A câmera em si, ela parece ser uma 5D sem espelho, para ser bem sincero contigo assim. Uma câmera bem robusta, uma câmera bem legal. Agora, o display, ele me pareceu um pouquinho frágil, cara. Eu fiquei até com um pouco de medo, às vezes, de girar, de segurar. A gente tem mania de segurar quase pelo display, né? Eu sei que a câmera não é feita para isso, mas, sinceramente, teve algumas vezes que eu fiquei com um pouco de medo, assim, no uso do equipamento. Então, se eu puder aconselhar vocês, cuidado com fazer força nesse display aí, tá? Mais um detalhe sobre esse monitorzinho LCD, que inclusive eu tô usando aqui para retorno, né? Eu me vejo por ele, dá para fazer esses selfie vídeos aí, para quem é vlogger, esse tipo de coisa. Mas mais um detalhe interessante sobre esse monitorzinho é que ele não me pareceu tão bacana para enxergar no dia, sabe? No claro, no solzão, a pino. Eu achei que ele ficou um pouco escuro quando eu tentava olhar para ele no sol. A Fuji me pareceu que tinha um visor um pouco mais brilhante nesse sentido aí. Porém, a resolução dele é muito boa, tá? Cara, ele realmente parece que você tá olhando uma foto impressa, assim, a resolução é fantástica. Entretanto, quando a gente fala em viewfinder, né, que é olhar dentro da câmera, eu achei o viewfinder dessa câmera o melhor viewfinder que eu já vi em câmera mirrorless na minha vida. Muitas vezes eu me perguntava se eu tava mesmo enxergando pelo sensor, cara, se não tinha um espelho ali, se não era uma DSLR, né? Porque, cara, funciona absurdamente bem. O que a gente vê é praticamente a mesma coisa. Aquele lag em mexer a câmera, sabe? E a gente vê a imagem se distorcer ou coisa assim, praticamente não existe. Eu achei realmente muito bom o desempenho do viewfinder da câmera, tá? Muito bom mesmo. Um detalhe não muito positivo é que eu achei a câmera um pouco pesada demais. Sinceramente, por conhecer outras mirrorless de outras marcas, especialmente da Fuji e da Olympus, eu achei essa câmera um pouco pesada demais. Assim, eu digo, porra, cara. Quando eu peguei ela na mão, eu disse, putz, é uma câmera que a galera que tá migrando para mirrorless em função do peso pode achar que não é tão vantajoso assim esse equipamento, tá? Então, o peso dela realmente achei um pouco exagerado, assim, não sei se, obviamente, eu não sei que tipo de tecnologia tem ali dentro que exige um peso desse, mas eu achei que a câmera é um pouquinho pesada. Outro ponto positivo, cara, é com relação a ISO. Muita gente me pede, fala sobre ISO, Vanassi, até que ISO você fotografaria com a câmera e tal. Eu vou colocar a minha experiência. Isso é muito relativo, cara. Eu não quero ficar de mimimi e nem ter que discutir sobre que isso é melhor, isso, aquilo. Cara, isso aí você tem que pegar um arquivo, testar e ver o que você acha dele. Eu quero ver se eu trago algum arquivo que eu fotografei lá no casamento para mostrar ele em 100% num vídeo em 4K. Eu posso gravar vídeos em 4K, né? Então provavelmente eu farei um vídeo em 4K mostrando um arquivo em 100%, de cima para baixo e tal. O que você acha? O meu veredito sobre isso é o seguinte, na 5D Mark III, eu fotografava no máximo até ISO 3200, cara. Para mim, ISO 6400 não era tipo de arquivo que era utilizável para mim, certo? 3200 era meu limite para fotografar, mais do que isso eu fazia minha luz, porque eu não gostava, enfim, meu gosto pessoal do ruído e principalmente da nitidez que a gente tinha com ISO 6400. Eu achava que a foto ficava desfocada, ela ficava com um aspecto borrado, um negócio que não me atraía muito. 3200 meio que fechando um olhinho, tá? Pra ser bem sincero com vocês, na 5D Mark III. Na Fuji, eu usei ela em ISO 1600, era até onde eu ia. ISO 1600 realmente era o meu limite. Como eu tinha as lentes muito claras, a profundidade de campo dela, do equipamento mirrorless, né? Por ser uma câmera cropada, ela tinha uma profundidade de campo mais longa, então eu usava as lentes praticamente todas totalmente abertas, né? Então eu nunca precisava usar um ISO maior do que 1600. Então o ISO 1600 para mim era meio que o limite para usar na Fuji. Quando eu falo de Fuji, eu falo Fuji X-T2 e Fuji X Pro 2. Na EOS R, eu confesso que eu me assustei. ISO 12800 para mim, pelo menos no primeiro momento, nessa primeira passada que eu dei nas fotos aqui, é plenamente utilizável, cara. ISO 12800, segundo o meu ponto de vista, é plenamente utilizável ao meu gosto, nitidez, ruído, principalmente, o ruído é praticamente inexistente. ISO 25600 tem que dar aquela fechadinha de olho, assim, né, esperta, para conseguir usar. Eu confesso que me impressionei com essa parada do ISO, tá? Então o ISO 12800 para mim é o que eu utilizaria sem problema absolutamente nenhum. Mas um pouquinho sobre a câmera também, o que eu percebi, comparado, por exemplo, com a Sony, é a falta de menus de ajuda. Você vai se impressionar com a quantidade de menus que tem dentro da câmera,
mas o botão info para pedir ajuda, ele é muito pouco utilizado, pelo menos quando você coloca a câmera em português, né? Então eu achei que faltou muito menu de ajuda. Tem muita câmera nova sem ajuda nenhuma. Isso provavelmente vai ser resolvido na próxima versão de firmware, né? Que você pode atualizar a câmera baixando lá no site da fabricante a versão do sistema operacional dela. Faltou bastante suporte por parte do pessoal da Canon para quem utiliza a câmera usando o botão info aí para pedir ajuda sobre os menus, tá? Mas uma coisa que eu não gostei, se você for comparar com a Fuji, é o seguinte: eu gosto muito de utilizar a câmera no visor LCD, né? Vira o visorzinho para cima, né? Vira o visorzinho para cima e coloca a câmera aqui, olha no visor, tal, aquele tipo de coisa. E uma coisa que eu não gostei muito do visor LCD, quando você passa a mão na parte traseira da câmera, ele desliga o visor LCD e passa a imagem para o viewfinder. Isso é muito positivo quando você está fotografando, né? Você vem aqui, coloca no olho, ele desliga o LCD, liga o viewfinder. Você tira, ele inteligentemente desliga o viewfinder, liga o LCD. Porém, na Fuji tem um botão muito simples que fica do lado da cabecinha da câmera, assim, né? Que você aperta e ele já vai mudando os modos, né? Você quer ligado só o viewfinder, só o LCD, ou você quer o automático. Por quê? Porque muitas vezes quando você está usando só o display LCD, você acaba usando a câmera para baixo e tal, e a própria alça da câmera vai desligando e passando pro viewfinder e tal, e isso atrapalha bastante, cara. Provavelmente isso deve ser corrigível via menu. Eu, particularmente, esperava uma coisa mais simples, tipo um botão. Provavelmente deve dar para atribuir isso a algum botão. Eu vou ter que estudar um pouco melhor. Mas um botão específico para isso em cima, fosse bem intuitivo, que a pessoa pudesse clicar aqui, liga, desliga o viewfinder, para mim ia ser muito positivo. Falando um pouco sobre os arquivos em RAW que essa câmera faz, tá? Ela gera arquivos em RAW de 35 MB, mais ou menos. Eu achei um pouquinho grande o tamanho dos arquivos, né? 35, 40 MB não é difícil você ver um arquivo desse tamanho, certo? Eu esperava que a Canon já tivesse uma tecnologia de fazer um arquivo RAW prioritário um pouco menor, sem perda de qualidade, né? Mas o RAW compacto, eu não testei ele ainda, ele me pareceu bem interessante e diminui o tamanho do arquivo RAW pela metade, certo? Vou ter que fazer alguns testes nesse sentido, não quis arriscar nesse primeiro casamento, usei o RAW Full. Mesmo no RAW Full, com esse arquivo desse tamanho, o equipamento não ficou lento, tá? No buffer, no disparo contínuo. A única situação que eu achei que o equipamento ficou lento foi quando eu usei flash, certo? O disparo contínuo com flash eu achei relativamente lento. Eu vou ter que dar uma estudada nos menus ali e para ver se isso não está correlacionado com o disparo em TTL, certo? Mas eu achei realmente que ficou um pouco lento. O clique é pá, pá, pá. Ele não tem a mesma velocidade que eu pelo menos tinha na 5D Mark III. Agora vamos falar um pouco sobre as lentes que eu utilizei nesse casamento no último sábado, tá? Quem me acompanha no Instagram, se você não me acompanha, tá aí o meu Instagram na tela, né? @EduardoVanassi, vai lá, me acompanha. Viu que eu elogiei muito a lente EFR 35 1.8 macro, a lente que eu comprei a nova. Eu vou explicar o porquê eu comprei essa lente num outro vídeo, falar sobre o meu novo set de equipamentos. O que eu tenho para te dizer sobre essa lente é o seguinte, cara, o desempenho da lente prioritária com o mount certo, né? Se você não sabe, o mount, né? Onde você monta as lentes, né? Esse equipamento, ele é diferente dos equipamentos da Canon tradicionais, né? E você precisa de um adaptador para poder usar tanto as lentes EF, que são das câmeras full frame, quanto as lentes EFS, que são das câmeras cropadas, tá? Você precisa de um adaptador para usar. Eu tenho esse adaptador, vou falar sobre ele em seguida, mas a lente EFR, realmente ela me deixou surpreso, cara. Eu gostei muito, muito, muito do desempenho. Número 1, do foco. Praticamente instantâneo quando você usa nos pontos de foco. Praticamente instantâneo quando você usa para traquear rosto. Achei realmente muito bacana. O anel lá da frente da objetiva, aonde você pode configurar com alguma coisa. Quando você coloca o diafragma ali na frente, fica muito intuitivo você mudar a diafragma no primeiro anel ali na frente. Realmente fiquei surpreso, porque eu usei a lente em 1.8 em muitas partes do casamento, assim, durante make, durante o religioso. Acredite se quiser, eu cravei o foco em 1.8 com essa 35 em praticamente todas as fotos. Eu, pelo menos, não conseguia fazer isso com a 35 que eu tinha da Canon, a 1.4L, e não conseguia fazer isso também com a similar, a equivalente nessa distância focal na Fuji, cara. Eu acertava a maior parte delas, mas eu não conseguia cravar todas com o diafragma completamente aberto. Realmente essa lente, a 35 1.8, para mim, foi a melhor compra do ano. Não só por cravar o foco em todas as fotos em 1.8, mas também pelo funcionamento do novo sistema de estabilização de imagem, né? Que foi um dos motivos pelo qual eu comprei o equipamento Canon e não Sony. Olha que loucura, hein?
Comprei o equipamento Canon em função do novo sistema de estabilização de imagem, que como todas as objetivas da Canon, né, rola dentro do corpo da objetiva. Cara, funciona muito bem, cara, muito bem. Eu usei velocidades muito baixas, 0,4, usei velocidades absurdas e realmente a foto, eu consegui fotos estáveis, nítidas, sem nada tremido. E outro detalhe também, o macro dela é muito bom, cara, é muito próximo, é uma distância realmente ridícula que você consegue fazer fotografia em macro com ela. Essa 35, nítida, clara, para mim essa 35 ela é quase perfeita, não fosse o problema de não ter como você limitar o anel do foco. Quando você fotografa em macro, ela acaba tendo um anel do foco mais comprido e ela sai lá para fora para fotografar. Quando eu vou usar ela para fotografar na balada, no escuro, às vezes ela perde o foco, e quando ela perde o foco, ela tenta encontrar o foco lá na frente e lá atrás. E quando ela faz isso, ela acaba se tornando um pouco lenta para usar na balada. Olha aí. Em função disso, eu não vou te dizer que essa lente é perfeita, porque ela não tem essa parada de eu poder limitar. Cara, agora eu quero usar o macro, agora eu não quero usar o macro. Se não fosse isso, essa lente realmente ia ser um espetáculo. Essa é a única lente específica para EOS R que eu tenho, tá? As outras lentes que eu usei são lentes que foram utilizadas através do adaptador. Eu tenho um adaptador original da Canon, aquele que adapta o mount da EOS R para o mount EF ou EFS. Olha que legal. Esse adaptador, ele adapta o mount da Canon EF tanto para as lentes desenvolvidas para o sistema full frame EF, quanto para as lentes desenvolvidas para o sistema cropado EFS. Então, cara, você pode colocar qualquer lente da Canon aí nesse adaptador. Isso me deixou muito feliz, tá? Porque tem algumas lentes de câmera cropadas que são boas e baratas, né? Que a gente pode tá usando aí. Esse vídeo tá ficando comprido pra caramba, mas enfim, eu tô dando a minha impressão porque eu realmente fiquei muito feliz com o desempenho do meu equipamento no último sábado. Quais foram as lentes que eu utilizei no casamento aí no sábado? Eu usei uma 50 1.8 STM, aquela cinquentinha a mais, que não é mais a mais básica, né? A segunda, aquela que tem a baioneta de aço. Eu não sei se é a câmera que ela agora, mesmo sendo uma câmera digital, tal, em função de não ter espelho, ela tem alguma maneira diferente de entender o sistema de foco, tal. Mas, meu brother, eu usei a 50 STM 1.8 o tempo todo, me movimentando e tal, e realmente me dá muito medo de usar essa lente 1.8, porque a minha experiência com as outras câmeras era que esse tipo de lente a gente conseguia usar com meio ponto fechado pra frente, né? E não, cara. Eu usei ela em 1.8, obviamente não tem a melhor nitidez do mundo nas bordas, mas a nitidez no centro ficou perfeita, cara. Inclusive com o foco contínuo e tal, como ela é STM também, ela não faz barulho para fazer foco, fantástico, cara, fantástico. Outra coisa que eu gostei muito foi do desempenho da 1740 F4L. Como agora eu consigo ir com o ISO até 12.800, essa lente, ela já é uma lente rápida, já é uma lente relativamente nítida em função de ser F4, né? Mas essa lente ganhou um novo significado para mim, porque durante a festa, com um bafinho de LED, você tá entendendo? Eu podia fotografar em F4 e, putz, cara, com uma velocidade absurda, porque essa lente é muito rápida no foco, né? E eu gostei muito do desempenho dela, mesmo com o adaptador da Canon, tá? O adaptador original da Canon. Ela funcionou muito bem, foi muito rápida, me atendeu perfeitamente no que eu precisei durante a festa, durante a balada. Ah, agora a grande surpresa do dia do casamento. É F70-300, F456, é isso, né? Eu acho que é isso aí. F456 Nano USM, novo sistema de estabilização e foco. A nova 70-300 de entrada da Canon, que não é tão barata assim, uma lente de $600, né? Mas eu comprei essa lente e, sinceramente, não me arrependi. A minha ideia era comprar a 70-200 F4L, porque a 2.8 é muito pesada. E não realmente está fora de cogitação para mim essa lente gigante e pesada desse jeito. E eu ia comprar a F4 estabilizada. E eu olhei essa lente, eu disse, cara, essa é uma 70-300, cara. E ela varia de 4 a 5,6, mas ela tem, tem um range dela é tão maior. Gente falando bem na internet, eu vou apostar nessa lente. Principalmente em função do novo estabilizador de imagem que tem nela, né? O que eu vi, pelo menos, me corrija se eu estiver errado, escreve aí nos comentários, tá? Esse novo sistema de estabilização de imagem, ele é feito especificamente para aquela objetiva. Então ele tende a funcionar a ter 1,5 a 2 pontos de estabilização mais do que o sistema de estabilização no corpo. Esse foi o principal motivo pelo qual eu comprei equipamento Canon. Eu gostei demais dessa 70-300. Eu não esperava um desempenho tão bom com velocidades mais baixas. Eu fotografei com velocidade em 300mm, com velocidade 15, com velocidade 0,7 na mão, sem tripé, sem monopé. E, cara,
obviamente fotografando pessoas paradas, tal, né? Fotos com foco cravado, nítida, você tá entendendo? Realmente esse sistema de estabilização me agradou muito. Não sei se isso ocorreu em função do uso com o equipamento novo, né? Se essa câmera entende de alguma maneira diferente como funciona esse sistema de estabilização, mas cara, eu gostei demais e essa 70-300 realmente para mim foi uma das estrelas do dia, porque eu consegui fazer fotos que eu não conseguia fazer antes, com velocidades muito baixas, com o ISO da maneira com que eu tô conseguindo trabalhar agora, realmente me deu um leque de possibilidades muito grande, cara. Realmente fiquei muito empolgado com as fotos que eu consegui fazer no último sábado com essa 70-300. Recomendo demais. Quero trazer algumas dessas fotos também quando eu for falar dos arquivos da EOS R aqui para vocês. Para o casamento eu utilizei 5 baterias, isso que eu usei bastante no olho, né? E provavelmente ia ter usado 6, se fosse o caso. Achei um pouco demais, mas enfim, né? Esse é o problema de todas as câmeras aí. Enfim, veredito, adorei o equipamento, tanto que estou usando ele para gravar o vlog aqui agora. Gostei muito do desempenho. Próximo vídeo que eu vou fazer para vocês é falando sobre os arquivos. Eu quero mostrar essas fotos e falar o que eu achei aí de editar esses arquivos e como é o desempenho desses arquivos da nova EOS R. Recomendo, adorei, não me arrependo do investimento. Melhor investimento de 2019. E para você que ficou até aqui, eu vou te pedir para assistir esse vídeo que está relacionado aí, que são 10 motivos para você não comprar uma câmera mirrorless. Você está na dúvida ainda? Então eu vou te dar 10 motivos aí para você não comprar esse equipamento.